Senador, eu queria dizer que eu estou representando os companheiros Raul Bergman e Joaquim, que não puderam vir. Então, com a responsabilidade de representá-los, eu queria lhe pedir pelo menos mais 10 minutos para poder suprir. É impossível. Eu sei que ele está aqui, mas até para o equilíbrio aqui na mesa, nós vamos manter, até para dar oportunidade para os encaminhamentos. Nós temos um horário para terminar, então, 10 minutos para cada um. Queria agradecer, então, o convite. É uma honra estar aqui participando de uma mesa com um senador que defende os trabalhadores e a soberania nacional, e os demais companheiros da mesa da mesma forma. No final do governo Dilma, a Operação Lava Jato, a auditora americana da Petrobras, PwC, PricewaterhouseCoopers, ficou muito mal na fita porque em 4 anos ela não viu a corrupção. Para se redimir, fez exigências para assinar o balanço. Impairment, redução de ativos em 113 bilhões de reais, 49 bilhões em 2014, 48 em 2015, 16 bilhões em 2016. Em 2015, a Petrobras teve um lucro bruto de 98 bilhões e o líquido de 15. Com a redução, passou para um rombo de 34 bilhões, rombo virtual, naturalmente. E esse rombo passou a justificar as vendas de ativos, nessa altura já bem desvalorizado por esses impairments. Dilma pôs Bendini na Petrobras, que trouxe Ivan Monteiro, o qual comandou esses impairments. No governo Dilma, a política de preços teve alguns méritos. Reduzir custos para a população. Reduz os custos, é uma cadeia de redução nos produtos, nos alimentos, etc. Isso é previsto na Constituição. Mas Dilma pecou num ponto, para conter a inflação, insuflada pelo marqueteiro, empolgada, obrigou a Petrobras a importar derivados e vender mais barato para os seus concorrentes. A companhia chegou a comprar gasolina a 1,72 e vender a 1,42. Esse foi um erro grosseiro. Mas, segundo Glenn Greenwald, que é aquele que denunciou a espionagem no Brasil e na Petrobras, pelo Edward Snowden, ex-membro da Agência Nacional de Segurança Americana, logo que assumiu, Temer foi aos Estados Unidos negociar com a cúpula do governo a entrega das riquezas do Brasil e as vantagens, naturalmente, que ele levaria em dólar, Começou fazendo um ajuste fiscal por 20 anos, travou o Brasil por 20 anos. Na volta, Temer nomeou parente para retomar o desmonte da Petrobras, que ele havia iniciado como presidente do Conselho de Administração entre 99 e 2003. Nós representamos ao Ministério Público, em julho de 2016, que esse senhor não poderia assumir a Petrobras por causa disso. Então, Pedro Parente, entre 99 e 2002, ele era presidente do Conselho de Administração e comandou, junto com o Raistu, o processo de sua desnacionalização, que culminou com a mudança do nome para Petrobras. Vendeu 36% das ações a preço irrisório, por 5 bilhões de dólares, elas valiam mais de 100 bilhões, trocou ativos com a Repsol com prejuízo de 2 bilhões de dólares para a Petrobras. Agora, em plena Lava Jato, Parente retomou o processo de desmonte. Está vendendo ativos da companhia com prejuízo até agora superior a 210 bilhões. Se vocês quiserem, podem ver o voto da EPET na página www.epet.org.br. Nós mostramos que o prejuízo supera 210 bilhões. Um dos ativos vendidos é a malha de gasoduto do Sudeste para Brookfield, uma empresa de má reputação internacional, que na década de 90, chamada Brascan na época, ela muda de nome cada vez que ela é descoberta a falcatrua. Então, ela hoje já até mudou o nome novamente, mas ela vendeu para o governo a Light Eletropaulo por 1,5 bilhão de dólares no último ano da concessão, que passaria de graça. Outro ativo precioso vendido é o campo de Carcará, o melhor campo do pré-sal, pois sua pressão é superior aos demais, permite a produção mais barata e composição do óleo da melhor qualidade. Ele vendeu por cerca de $1 por barril, considerando que o campo
tenha 3 bilhões de barris, mas o geólogo, que é o assessor da Barra Energia, sócio do campo, diz que ele pode chegar a 6 bilhões de barris. Então, vendeu por 50 centavos um barril de petróleo. E a Petrobras comprou na seção onerosa por $8,5 por barril e vendeu o Carcará por esse valor absurdo. Pagou 11,3 bilhões aos fundos abutres, aqueles que compraram as ações que ele vendeu em 2001, sem consultar os acionistas da empresa, da companhia. E, nesse meio tempo, tem as leis e decretos do Temer contra a Petrobras e a soberania nacional. O PLS 131 do Serra tirou a Petrobras da obrigação de ser operadora única. Então, a Petrobras, não sendo operadora única, facilita os dois maiores focos de corrupção na produção mundial, que são superdimensionamento dos custos de produção e a medição fraudulenta. Uma empresa compra um sistema de produção por 2 bilhões, declara que comprou por 3 e recebe esse bilhão a mais em petróleo. Em pleno feriadão de finados, o Temer emitiu o decreto 9188, que estabelece regime especial de venda de ativos sem licitação, ou seja, validou os atos que o parente vinha cometendo, vendendo ativos sem licitação, e prejudicou nossas ações judiciais, que se baseavam principalmente nesse argumento. Depois fez a MP 795, que virou o decreto, a Lei 13586, que o Paulo já aqui mencionou, que concede isenção superior a $1 trilhão em 25 anos. Recentemente, em 25 de abril de 2018, fez o decreto 9355, que regula a cessão de campos de petróleo e gás da Petrobras, e que essa cessão, pelo artigo 4º do decreto, vai ser estabelecida pelo Conselho de Administração. E aí, na Assembleia Geral de 26/4, nomeou 8 conselheiros para definir essas cessões, sendo 4 oriundos de multinacionais e 4 do sistema financeiro. Consequência das políticas de preço do parente. A Petrobras adotou essa política de preço em outubro de 2016, adotando preços mais altos que os internacionais, tanto é que são mais altos, que justificaram um aumento enorme da importação, que ninguém ia importar para ter prejuízo. Se o sujeito está importando, pagando menos do que com o custo de impostos, internalização e tudo, significa que ele está comprando lá fora muito mais barato do que o preço nacional. Isso aí é questão de conta de padaria, né, Paulo? Os preços internacionais têm parcela de internalização, risco, lucro, etc., e ainda assim ficam mais baixos. Os preços mais altos da Petrobras viabilizaram a importação pelas concorrentes e tornou essa importação por terceiros altamente lucrativa. A Petrobras perdeu o mercado, a ociosidade das refinarias subiu a 1/4 da capacidade instalada. No primeiro trimestre de 2018, atingiu o percentual de 32%. O Tojal aqui falou em 36%. Então, isso é um crime contra o país, contra o povo brasileiro. Os consumidores estão pagando muito mais caro pelo gás de cozinha. Nós vimos aqui na transparência, companheiros, 50% de margem de distribuição das distribuidoras é um crime de lesa pátria hediondo, porque afeta os mais pobres, aqueles que usam o gás para fazer os seus alimentos. Um minuto. Um minuto, presidente? Então, quais são as razões, no nosso entender, do parente fazer essa jogada? Primeira delas, jogar a opinião pública contra a Petrobras para justificar a venda de ativos e a sua privatização, seu desmonte. Segundo, tornar a empresa lucrativa para futuros compradores que se livrarão do desgaste de acostumar o povão a pagar mais caro. Essa era a tática da privataria tucana. Foi feito isso com a Eletrobras, com a Telebrás. Então, o sujeito compra a Petrobras, aí vai vender pelo preço internacional. Aí vai dizer, não, a Petrobras vendia mais alto.
e o povo bate palma. Esse é o segundo objetivo. E o terceiro, favorecer os refinadores americanos, que vêm aumentando significativamente suas vendas de diesel. Passou de 41% da importação para 81% da importação total pelo Brasil. O seu parente foi convidado, não intimado, convidado a comparecer à CPI da Alerj, entrou na justiça para não comparecer nem fornecer informações, contrariando violentamente a lei de transparência brasileira. Um presidente de uma estatal da importância da Petrobras não pode ser negado a informação às pessoas. Quem ganha e quem perde com essa política? Ganham os produtores norte-americanos de derivados, os traders multinacionais que intermediam os negócios, importadores, e perdem consumidores brasileiros, a Petrobras perde mercado, a União dos Estados Federados com impacto recessivo, o Paulão mostrou a perda que vai ter no norte e no sul, e batizamos essa política de American First, os Estados Unidos primeiro. Aí, senador, eu queria só terminar mostrando a nossa proposta para beneficiar o país, né? Recuperar a questão. A Petrobras estabelece preços justos, compatíveis com seus custos, mas inferiores ao do mercado internacional e congela de 4 em 4 meses. Ali saiu 3. Faz um congelamento de 4 em 4 meses e 4 em 4 meses ajusta. A companhia pode bancar a redução do diesel de 46 centavos, pois ela produz, segundo o Paulão, a 0,93 o litro e vendia 2,30 antes da crise. Então, a Petrobras pode bancar isso, não a população que já está extremamente sacrificada. Os consumidores se beneficiam com preço mais baixo. Não é necessário reduzir impostos sobre combustíveis, mas criar impostos de exportação. Não tem sentido o povo brasileiro pagar mais imposto e os multinacionais ter um lucro fantástico e exportarem petróleo sem imposto. Isso é uma coisa, isso é um crime de lesa pátria. Essas são medidas que fortalecem a economia nacional, preservam a saúde financeira da Petrobras, porque ela recupera mercado. Feito isso, a recuperação das refinarias nos levará à autossuficiência em produção de diesel, como mostrou o Paulão aqui, gerando independência da importação, gerando independência em relação ao dólar. Se os preços caírem, sem necessidade de compensação tributária. Por último, o Temer declarou: a compensação vai onerar em 13 bilhões o Tesouro. A minha filha falou: acho muito fofo quando o governo nos chama de tesouro. Quem vai ser prejudicado é o povo brasileiro que vai pagar essa conta. Em favor dos acionistas da Petrobras, que tem 52%, sendo 44% no exterior. 44% em estrangeiros, 8% nacionais, e a Petrobras tem apenas 46%. Esse foi o senhor Fernando Leite Siqueira, engenheiro vice-diretor de comunicação da Associação dos Engenheiros da Petrobras, que conseguiu resumir aí no máximo em 15 minutos. Pediu 10, mas levou 15, viu? Então levou 5 a mais dos 10 previstos. Eu queria passar a palavra ao senhor Medeiros, que está escrito concordar, ao senhor Rávio Augusto de Abreu Madruga, coordenador-geral da análise antitruste da Superintendência do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, CAD. Eu digo se você concordar, porque a preferência sempre é para os senadores. Como há concordância, passemos a palavra para o senhor Rávio Augusto. Boa tarde, senador. Obrigado pelo convite.